O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele afirmou que quer um novo refis como medida imediata para ajudar a economia em crise, ou seja, um novo programa de recuperação fiscal para facilitar a regularização de tributos não pagos pelas empresas, de forma a ajudá-las a superar as dificuldades dos impactos negativos provocados pela pandemia. Pacheco apresentou no ano passado medida nesse sentido, apresentou de forma independente da prometida reforma tributária e anunciou que irá avançar na tramitação da proposta. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, o empreendedor e advogado Paulo Cavalcante, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Issa Bahia, da Rádio à Tarde FM e da Bahia Notícias. É um enorme prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado pelo convite. Prazer todo nosso, Paulo. Como é que você avalia a possibilidade de um novo refis para as empresas e quanto essa medida pode significar para a continuidade da sobrevivência dos negócios, Paulo? Jefferson, é claro, é óbvio que precisamos de toda a ajuda possível de todas as instâncias do governo, tanto federal, estadual e municipal. Nesse momento caótico em que nos encontramos, Fernando, Jefferson, no meu entendimento, apesar de serem medidas indispensáveis, elas chegam muito tarde, atrasadas, com a verdadeira inversão da ação dos nossos representantes públicos. De maneira que isso demonstra uma total falta de planejamento, de coordenação, de união, de coesão entre o governo federal, estaduais e municipais. O decreto de lockdown deveria ser o último remédio a ser utilizado contra o combate do Covid. Toda a sociedade deveria ter uma previsão com antecedência, quando ele iria ou poderia acontecer. Medidas compensatórias como estas que estão vindo e outras do governo do Estado, prefeitura, aos empresários que foram afetados pelas medidas restritivas, as ações elas deveriam, as ações também dos hospitais de campanha, treinamento das pessoas de saúde para estarem aptos a atuarem nesses hospitais, os controles severos e fiscalização dos que não estavam cumprindo os protocolos da segurança de saúde, já estavam implantados. Você sabe que eu estava até vendo aqui, relembrando aqui algumas reportagens de vocês, há mais de um ano atrás. E não também deveriam ter sido descontinuadas, e sim ampliadas. Essa é a posição. Ouvintes da Rádio à Tarde FM, da Issa Bahia, Bahia Notícia, minha opinião, ela é política sim. Um direito democrático que tenho como cidadão e não vou abrir mão dele. Mas não é partidária. Quero deixar claro. Nesse momento eu estou cobrando aos nossos gestores públicos, todos, independentes dos seus partidos, presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, vereadores, deputados, inclusive a toda a sociedade organizada. A minha intenção aqui na questão, eu estou deixando de fora a ideologia política, as suas diferenças. O que eu quero é que eles unam-se em prol de dar uma solução a um problema gravíssimo, que está matando nosso povo e o levando a um dos piores níveis de pobreza da história do nosso país. O assunto é muito sério. Salvar vidas não é excludente de evitar a pobreza, de evitar a fome, o desemprego. Essa é a posição nossa. Eu acho que não podemos dividir a nação, não podemos transformar a pandemia e como enfrentá-la em bandeira política. Vamos deixar o palanque para depois. Não podemos usar o povo como massa de manobra e dividir a nação. Veja bem, a desunião do presidente da República com alguns governadores e prefeitos passa uma falsa impressão, porque eu acredito que seja falsa impressão à população, essa impressão de que estamos usando como sendo um palanque político. Esta é a ideia. Eu, então, respondendo a sua pergunta, desculpe por me alongar, mas o que eu estou colocando claramente é que governo federal, estadual e municipal deveriam estar unidos para solucionar esse problema e nós tivemos tempo suficiente para planejarmos melhor. Essa é a minha opinião em relação a essas ajudas que são importantíssimas e indispensáveis. Qual é o diagnóstico que a Associação Comercial da Bahia faz hoje das empresas associadas? Hoje, inclusive, a gente até citou um dado
mas referente especificamente a bares e restaurantes, um dado da Abrazel de que quase 70% dos bares e restaurantes da Bahia fecharam ou podem encerrar as atividades. Nesse nível, nesse contexto aí, qual o diagnóstico que a Associação Comercial da Bahia faz? Para as demais empresas, né? Na verdade, quando você fala da Associação Comercial da Bahia, eu quero dizer que hoje é um movimento, não só do nosso presidente, Mário Dantas, que, como todos os outros presidentes das entidades representativas e produtivas do Estado da Bahia, que tem se reunido frequentemente, tentado e buscado, vocês sabem disso, vocês acompanharam isso desde o início da pandemia, que nenhuma entidade se portou a contribuir, a colaborar, está à disposição dos governos estaduais e municipais. Foi doação de máscara, foi respiradores, tudo que foi possível. Eu vi Mário Dantas e participei, estando na Lapa, estando nos pontos de metrô, distribuindo máscara quando não se tinha máscara, à disposição o tempo todo. Inclusive, é muito comum, você sabe disso, os nossos governantes e os nossos representantes terem Covid, já tiveram Covid, já passaram por isso, graças a Deus enfrentaram e não foram levados desse terrível vírus. Mas está à disposição sempre do diálogo. A Abrazel, a Associação dos Bares e Restaurantes, os lojistas, a CDL, a Federação, todos que comércio estão lutando, estão na situação. Eu tenho visto, é um depoimento que eu vou colocar, eu tenho certeza que está sendo difícil para o governador e para o prefeito, eu tenho certeza disso, para o presidente da República, eu tenho certeza que todo mundo está sendo difícil, mas eu estou cobrando é apenas desunião, entendeu? Eu estou cobrando a falta de planejamento, a falta de uma liderança, a falta de uma gestão única. O que eu estou dizendo é que eu vi, por exemplo, o nosso presidente Mário chegar a se emocionar nas nossas executivas, dizendo como é que faz a cobrança enorme dos comerciantes querendo reabrir, passando necessidade, atrasando, destruindo seus sonhos, sua dignidade humana e, ao mesmo tempo, do outro lado, as mortes. Então, óbvio que é caótico, óbvio que é gravíssimo e se faz necessário, sim, a contribuição de todos nós. Então, as posições que nós estamos vendo, as empresas que estão sendo mais atingidas, como a de eventos, bares, restaurantes, lojistas, essas que estão sendo tidas como essenciais, e para mim todas são essenciais. Eu quero ver se abrir uma geladeira e dizer ao seu filho que o seu trabalho não é essencial, como é que isso funciona na cabeça. Eu quero dizer que a gente respeita muito, mas muito, muito, muito as pessoas que perderam seus entes queridos, inclusive eu perdi. Nós respeitamos muito os mortos, mas respeitamos também os vivos, respeitamos também a dignidade da pessoa humana, o direito do trabalho, o direito de não passar fome. É esse equilíbrio, é essa união, é esse momento que eu tenho buscado, que nós temos buscado, todos nós representantes da sociedade, da entidade produtiva do Estado da Bahia, buscamos participar mais, ter direito a participar mais. Jefferson, Fernando, eu sei que eu estou falando muito, mas eu acho que talvez seja a questão do momento, realmente. A Associação Comercial da Bahia, no seu núcleo jurídico, não costuma dialogar, falar, trazer assuntos para não trazer ações propositivas. Nós estamos o tempo todo propondo, estar contribuindo com o governo do Estado e do município, o tempo todo. Se a hora agora é de vacinar, a gente quer comprar vacina. Se não tem condições de vacinar, nós queremos vacinar. Nós sabemos que o momento é esse, não adianta mais agora ficar todos chorando leite derramado, a coisa já aconteceu. O erro está aí para que a gente aprenda, para que a gente, com equilíbrio, com maturidade, temos condições de aprender. E outras crises virão, e piores vão vir. E temos que ter aprendido alguma coisa com essa. Paulo, pois não. O prefeito Bruno Reis, antes de anunciar medidas restritivas mais duras aqui na capital baiana, fez uma reunião com representantes, inclusive da ACB. A capital está indo para a 3ª ou 4ª semana já com medidas restritivas. Esse diálogo permaneceu após o início das medidas? Como é que está a conversa com o gestor municipal aqui de Salvador e com a gestão estadual? Existe um canal de diálogo aberto? Eles estão, de alguma forma, sinalizando as demandas do setor empresarial, algum tipo de benefício para essas demandas? Fernando, veja bem, vocês vão lembrar que lá atrás nós elogiamos, inclusive, a união da Prefeitura de Salvador com o governo do Estado, de partidos políticos distintos, se uniram em pró de combate ao inimigo comum que foi a Covid. Nós elogiamos bastante e começamos a contribuir todos nós. Desta vez agora,
neste momento, nessa segunda onda, eu estou colocando indício que poderia ser tranquilamente planejado e previsível, o prefeito Bruno Reis, inclusive, que tem dado acesso, diálogo com as entidades produtivas, sempre houve, marca semanalmente, a hora que você precisar ele está disponível, a gente não pode negar isso. O prefeito Bruno Reis, efetivamente, tem sido atencioso, tem ouvido. Ocorre, que é o que eu estou colocando para vocês, nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos que o prefeito, o governador tenha a mesma atitude, atenda das mesmas jeitos, que nós sejamos ouvidos e que venha também, eu falei, senadores, o legislativo. Esta tem sido, inclusive, a maior bandeira nossa. Vamos atrás de buscar os senadores, os deputados, para que façam leis. Nós não precisamos viver em cima de decretos, em cima de posições que parecem ser arbitrárias. Está faltando, eu faço uma provocação para você, Fernando, e os ouvintes da Ista Bahia. Se nós tivéssemos um presidente da República, líder, os governadores, os prefeitos, todos do mesmo partido, todos na mesma linha, com certeza absoluta nós estaríamos enfrentando essa pandemia com mais coesão, com mais planejamento, com atendimento. Não teria frases como o exército é meu, o exército é da nação. Não teria frase que vá lá cobrar o governo federal. Não, nós temos que cobrar todos, nós moramos aqui. Então, inquestionavelmente, sim, a resposta. A abertura para o diálogo foi dada pelo prefeito Bruno Reis, sim, da qual nós agradecemos, entendemos e vimos que ele está empenhado em solucionar o problema. Nós não estamos questionando, nós estamos dizendo que nós precisamos de mais. Nós precisamos não só ser ouvidos, ser atendidos, nós temos que participar. Nós precisamos deixar que a classe empresária dê as suas soluções também. Nós estamos vendo que generalização ela é injusta. Estamos fazendo com que pessoas que contribuíram desde o início, que cumprem o protocolo, que estejam sendo punidos. E desempregos. Estou falando de desempregar. Então, imagine a parte do autônomo. A vez que eu estive com vocês atrás, eu falei, lembra que eu estava presencialmente, eu falei, daqui para o shopping ali, quantos ambulantes tem aqui, quantas pessoas vivem do pão das casas dia, eu falei do cervejeiro, do acarajé, eu falei da taboca, do cara que acorda de manhã para poder vender sua cerveja, sua água de coco. Está parado, isso é um caos. Então, o assunto é muito mais complexo. Nós precisamos não só sentar para dialogar, precisamos de ação. Nós precisamos de um planejamento, um plano de ação imediato com a participação de toda a sociedade organizada, não só as entidades de classe, então a participação das próprias pessoas que estão sofrendo com isso. Falou certo. Plano de ação imediata, não é? Porque o tempo está passando Exatamente. E o problema é cada vez maior. Paulo, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. Paulo Cavalcante, que é o vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, empreendedor, advogado, certamente está sentindo na pele também esse impacto todo. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia. Até uma próxima. Estou às suas ordens sempre. Obrigado, até para vocês. Bom dia para todos vocês. Sorte, saúde. Tá certo, muito obrigado. Agora, 6:45 na Tarde FM.